Sofonias 3, 14 a 20, diz a palavra de Deus. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Vamos orar a Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos a iluminação do Senhor sobre nós. Não somos suficientes para a Tua santa palavra, tão sublime, mas sob o auxílio, a iluminação, a condução do Teu Santo Espírito, certamente nos apropriaremos de verdade, Senhor Deus, e descobriremos muito daquilo que o Senhor quer nos mostrar. E nosso coração se alegrará em Ti. Por isso pedimos, Senhor, que ilumine as mentes e os corações, para que não somente entendamos o que é a Tua vontade, mas também as pratiquemos, sendo o Senhor Deus submisso, Senhor, aquilo que o Senhor prescreve. E absolutamente felizes pela Tua graça em nossas vidas, reveladas aqui nas Escrituras. Nós te agradecemos Tua imensa bondade, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, esse é um texto alegre e que fala de alegria. É bem possível que os irmãos, lendo essas linhas, imaginem que o livro de Sofonias é um livro alegre. Bom, ele termina bem, ele fala a respeito de alegria, mas a grande parte dele são sentenças contra vários povos, inclusive contra o próprio povo hebreu. E como que isso se ajusta com a alegria? Nós precisamos descobrir, porque a grande realidade é que a alegria é muito necessária. Assim como é necessário também anunciar o juízo, para que as pessoas tomem providências, para que as pessoas façam alguma coisa a respeito, é importante que a profecia venha e traga juízo. Mas Deus, muito sabiamente, usa Sofonias para trazer também boas notícias, notícias alegres. E por que isso? Porque nosso coração precisa de alegria. Na realidade, queridos, esse tem sido um mal do nosso século. O número de suicídios aumentou de forma absurda e parece que pelo menos metade deles, se não for mais a percentagem, é devido à depressão, à falta de motivação. Com certeza, qualquer pessoa que se mata vê talvez na destruição de si mesmo, porque isso é um absurdo, nós fomos feitos para nos proteger. Mas ele encontra nisso uma solução, ou pelo menos imagina que aquilo colocará fim ao seu tormento, o que não é verdade. Então, assim, muitos tentam colocar fim na sua própria vida como uma saída, já que não encontram alegria na terra. E é curioso, porque realmente, se o irmão notar, se nós pegarmos, por exemplo, o que será que vale mais, 1 quilo de arroz ou 1 quilo de chocolate? Bom, mais necessário, eu tenho certeza que é o quilo de arroz. Mas vai ser difícil você encontrar um lavrador
que cultive o seu arroz e que consiga ficar milionário com isso. Porque a comida é uma necessidade. Porém, há uma outra necessidade que é de alegria, e dizem que o chocolate libera a dopamina, né? Que o chocolate acaba fazendo com que você se sinta alegre. É essa a razão porque alguns são viciados. E daí nós já pegamos uma pista de algumas coisas. Que o mercado descobriu isso. O que são essa enxurrada de livros, que é década de 80, 90, antes tinha, mas principalmente na década de 90, nos anos 2000, enxurrada de livros falando a respeito da autoajuda. O que é autoajuda, senão um caminho que as pessoas tentam mostrar, ou palavras bonitas que se dizem, para que você encontre alegria dentro de si mesmo. Que você possa tirar a alegria de dentro de si, para encontrar motivação para viver e até para realizar, para você poder fazer coisas. E, juntamente com isso também, você vai notar que os estádios de futebol se enchem muito mais fácil do que a igreja. Porque as pessoas estão atrás de alegria. Não quer dizer com isso que todo mundo que vai para o estádio volta alegre, porque muitas vezes seu time não ganha, né? Então é um risco. Mas esse risco também representou alegria. O sair de casa, o encontrar a torcida e tal. No fundo, as pessoas fazem tudo em busca da alegria. Por que pessoas saem para pescar? Porque gostam muito de peixe? Peixe tem no mercado. É porque isso dá alegria a eles. Então, no fundo, queridos, a alegria é a grande motivação para tudo o que fazemos. A busca da nossa alegria e até daquelas pessoas que amamos. A grande questão é, onde é que nós podemos encontrá-la? É disso que Sofonias está falando, porque, no fundo, ele está dizendo que as pessoas que buscavam alegria naquilo que era errado, na transgressão, no pecado, não obteriam sucesso. Que o pecado não vai poder produzir na sua vida alegria, ainda que pareça que sim. Então observe bem que Sofonias traz condenação para vários povos. Os amonitas, os moabitas, ele faz isso aqui. Os etíopes, que inclusive o irmão ouviu falar sobre isso, é praticamente a mesma região, tem uma pequena diferença. Os etíopes, que são um povo que fica no sul do Egito, tiveram um acidente de avião agora, por isso eles ficaram famosos. Mas a relação deles com o povo de Deus é antiga. Então, há uma condenação para os etíopes, uma condenação para os assírios, muito severa. E coisas extraordinárias são ditas aqui, coisas assustadoras. Como, por exemplo, que Moabe e Amon, ou seja, os amonitas e os moabitas, que tinham lá um certo parentesco com o povo de Israel, são os filhos de Ló que geraram esses dois países. E aí o que acontece? Aqui é dito que eles desaparecerão da terra como Sodoma e Gomorra. É a profecia de Sofonias. Então é evidente que o que ele está dizendo, na verdade, promove um grande susto para que a gente pare de procurar no lugar errado e invista as nossas energias tentando achar alegria onde ela pode ser encontrada. No fundo, é isso que o Sofonias vem nos dar a sua grande contribuição. E aqui, então, até a metade do capítulo 3, ele está falando das sentenças. Era um povo que se cercava de superstições e de crendices. Eles, muitas vezes, entrando numa casa, pulavam a soleira da casa, porque aquilo achavam que podia dar azar, porque as crendices do povo daquela época achavam que nas soleiras das casas habitavam espíritos. Então, se você pisasse neles, você podia trazer grandes problemas para você. Vejam que o povo cercado de superstições. Ainda bem que no Brasil não existe isso, né? Superstição. E ainda havia, junto com esse pensamento, a ideia de que podíamos cultuar o Deus de Israel e também cultuar ídolos, estátuas, que isso é possível. Sofonias, então, escreve, falando da parte do Senhor, e aí a palavra Sofonias é interessante, porque esse final, Iá, é o começo do nome de Deus. Então, Sefania significaria, numa má tradução, Deus esconde, ou Deus escondeu.
é o que nós temos como tradução do nome Sofonias. E aqui Deus vai revelar o que estava escondido pela boca desse profeta. Esse profeta, queridos, ele é da linhagem real. É por isso que ele fala contra os nobres de Israel. Ele tem liberdade para fazer isso. Ele demonstra que ele é neto, ou trineto, na verdade, do grande rei Ezequias. Então, ele profetizou na mesma época que o rei Josias, que também era trineto de Ezequias. Então, mais ou menos na mesma época que eles conviveram, ele foi contemporâneo, talvez tenha até conhecido pessoalmente o profeta Jeremias, e ele antecede o profeta Jeremias um pouco. Então, ele sabe, por revelação de Deus, que Israel ficaria cativo, perderia a liberdade, seria encarcerado, seria carregado e trabalhar como escravo em outro país. A liberdade que Deus deu, eles usaram para praticar o pecado, para praticar o que é errado e escolher os seus próprios deuses. Como se os irmãos lembrarem que foi dito a Josué, que Josué deu essa liberdade. Pergunta: vocês querem servir os deuses dos seus pais? Sirvam. Não existem mesmo, mas pode ir lá servir. E o que o povo disse? Não, serviremos ao Senhor. Naquela famosa frase do profeta, da juiz Josué, do grande líder, o qual disse: vocês escolhem o que vocês vão servir, eu e a minha casa serviremos a Yahvé, serviremos ao Senhor, o Deus de Israel. Então o povo disse: de onde de nós seguimos outros deuses? Então fizeram uma aliança com o Senhor e não honraram a aliança. Resultado: nesse mundo, querido, não dá certo. Esse é um mundo que não funciona, porque cada um por si fazendo o que melhor lhe parece, o que vem na sua cabeça. Então uma pessoa julga que é possível enganar e oprimir pessoas para produzir sua própria felicidade, ou pelo menos para produzir uma fortuna com a qual ele comprará a felicidade. Isso é a maior tristeza na ética, na política, na sociologia, em tudo que você olhar, em todos os aspectos, na antropologia, é essa ideia errada que eu posso fazer o errado, porque hoje se discute que não há certo nem errado. Porém, as Escrituras nos dizem que Deus nos fez a imagem dele. Como imagem de Deus, nosso coração nos acusa quando nós fazemos o que é errado. Nem sempre sabemos tudo o que precisávamos saber. Mas o pouco conhecimento que temos entre certo e errado, a gente sabe. Criança, ainda pequena, pode saber sim que o que está fazendo é errado. É por isso que os cristãos dão uma palmadinha no bumbum da criança, que é para ele não fazer esse tipo de escolha que vai arruinar a sua vida. Mas se você acha que nós não temos consciência, você vai descobrir que temos. Porque na vinda do Senhor Jesus, diz o apóstolo Paulo, que aqueles que não têm lei serão julgados pelos seus próprios pensamentos. Serão colocados diante de Deus. E aí se perguntavam, talvez uma pergunta para os rabinos, para os judeus, como que se julgariam os gentios que não conhecem a lei? E aí Paulo, como foi educado pelos rabinos, repete o ensino que ele aprendeu de Gamaliel e de outros judeus, que diz que no dia do juízo o Senhor nos julgará pelos nossos próprios pensamentos, porque o nosso coração vai nos acusar ou nos defender. Isso você fez de errado, isso aqui você não teve culpa. Olha que coisa interessante. Romanos capítulo 2 é dito isso. Que a nossa própria consciência nos acusa e nos defende. Não tem muita defesa para fazer por nós não, mas a nossa consciência tem. Mas os pensamentos nos condenarão. Então, diante disso, como o mundo não funciona, e Sofonias está dizendo, vocês não vão obter êxito, vocês que não têm o Senhor, ou que se abandonaram o Senhor, que misturaram o culto a Deus com culto a outros deuses, deuses inventados. Saibam disso. Vocês todos serão condenados e serão cativos. Um contemporâneo do profeta Sofonias foi aquele historiador grego chamado Heródoto. E Heródoto escreveu um livro que ficou famoso no nosso tempo, apesar dele ser tão antigo assim, porque Heródoto descreve a invasão dos citas, entrando pelo norte, invadiram a Síria e subjugaram a Síria, humilharam a Síria. Então talvez isso tenha se dado
uma possibilidade um pouco antes de Sofonias, ou talvez depois, porque ele tem uma profecia para a Síria que passa por isso, dizendo para os assírios que a opressão que eles traziam ao povo não ficaria sem pagamento. Então, é interessante notar que tudo isso aqui se cumpriu. Realmente, os irmãos sabem, conhecem algum amonita ou moabita? Você não conhece? Porque como Sofonias previu, esses povos desapareceram. Como Sodoma e Gomorra desapareceram. Então, olhando nessa profecia, parece não ter coisas boas. Só que quando Sofonias vai terminar, ele fala uma coisa extraordinária. Ele fala sobre Jesus. Mais de 600 anos antes de Jesus nascer, Sofonias prevê a vinda de Jesus nesse texto. Então eu vou pedir que toda a igreja leia comigo o verso de número 17. Isso é anunciado nos versos anteriores. O verso 15 fala sobre o rei de Israel, que é Jesus, mas aqui ele diz que é o Senhor, que é o próprio Deus. Mas lembrem-se que foi colocado sobre a cabeça de Jesus pelo imperador romano, ou o representante do imperador romano, Pôncio Pilatos, e esse representante colocou a seguinte frase sobre Jesus: este é o rei dos judeus. Em 3 línguas. No hebraico, que era a língua do próprio povo hebreu, do qual Jesus era rei. Em grego, que era a língua que se falava no mundo inteiro, era a língua do mundo. E em romano, que era a língua do próprio Império Romano, a língua de quem dominava politicamente o mundo. Anunciando para todos esses povos e declarando Pôncio Pilatos que Jesus era o rei dos judeus. Tanto é verdade que um servo dele chegou e disse, um subalterno lá, e disse: Senhor, coloca, este homem diz ser o rei dos judeus. E ele respondeu: o que escrevi, escrevi. Em outras palavras, já está escrito e eu não vou mudar. É isso mesmo, este é o rei dos judeus. Porque ele teve uma conversa com Jesus, tentou convencer Jesus a se defender diante dele, e Jesus agiu de forma nobre, tão nobre que ele percebeu que ele não era um homem comum. Sem contar que a própria esposa de Pilatos, na véspera, sonhou com Jesus e sofreu muito por causa dele. Os irmãos verem que Jesus já estava prometido. Então o rei dos judeus, não tenho dúvida, é Jesus. E aqui é apresentado com o seu nome de Deus, o nome do Senhor, o tetragrama, o rei de Israel, o nome. Então no verso 15 diz: o Senhor está no meio de ti. Mas eu vou pedir que a igreja leia comigo o verso 17. Vamos ler todos juntos? O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti. Vamos aqui. O verso número 15 fala que o Senhor está no meio de nós, o rei de Israel. E logo em seguida, lembre-se que rei é uma figura humana. Logo em seguida diz: o Senhor Deus está no meio de ti, porque a tese de que Sofonias traz da parte de Deus, que Deus lhe deu a mensagem, é a seguinte: que não tem como ter alegria sem Deus. Esse é um texto que fala de alegria no final, mas diz que toda tentativa dos povos, todas as tentativas humanas de cavar em algum lugar a alegria e descobrir o que pode lhe dar alegria, então algumas pessoas descobriram uma alegria química. E daí a pessoa fica tão, como eu diria, eufórica, que ela, com uma ou 2 vezes que usa o crack, ela já fica viciada. Só que eles testemunham que a alegria não tem mais, mas a tristeza que vem, o vazio que vem logo depois, é que faz com que eles fumem de novo, porque o efeito é muito rápido. O crack é feito com o lixo, a sobra da cocaína. E daí eles fazem um cigarro, fumam aquilo, e quando eles fumam, né, aqueles cachimbinhos e tal, etc., aquilo dá um êxtase para eles. Mas depois não dá mais. Mas porém ficar sem aquela sensação, ficar sem a droga é terrível. Então o que parece uma alegria, eles estão vendo como alegria, e você que passa na rua vê um maltrapilho. Às vezes uma pessoa formada, profissional, que vai morar nas ruas, porque ninguém o suporta mais, ele é perigoso. Era essa alegria que ele estava procurando?
Então, uma alegria química também que muitos tentam achar na bebida. Então bebem porque dizem que aquilo o faz ficar extrovertidos, alegres e tudo mais. Mas entendidos dizem que o álcool não é uma droga. Pelo menos eu li isso num pastor que era médico. Ele escreveu, muito famoso, ele disse que o álcool não é uma droga estimulante. Ela é uma droga depressiva. Então a tendência é a pessoa, quando está na ressaca, sentir uma grande tristeza, bate até mesmo um arrependimento por tudo aquilo. E daí você vê que pessoas se tornam alcoólatras para tentar substituir e repor aquela alegria que ela perdeu, porque foi provocado. Não é porque o mundo ficou alegre, é porque o álcool levado por suas veias ao cérebro produziu uma sensação de alegria, mas era uma alegria artificial. É uma alegria produzida, não é uma alegria real. E daí, Sofonias vem com a proposta de que tudo o que precisamos, e a nossa alegria se foi por causa disso, tudo o que precisamos é Deus. Se o Senhor estiver no nosso meio, você não tenha dúvida que, se o Senhor estiver no nosso meio, estaremos alegres. Se o Senhor estiver no nosso meio, estaremos alegres. Essa é a proposta do profeta. Mas por que isso? Por que a presença de Deus pode dar? Na verdade, nós tínhamos essa alegria. Tínhamos o Senhor vindo nos ver. No nosso pai Adão, nós estávamos lá, de certa forma. E aí, Deus ia visitar Adão e conversar com ele toda a viração do dia. Porém, com o pecado de Adão, Deus o expulsou do jardim. E depois de algum tempo, muitos tentaram produzir, desistiram de procurar o caminho de volta para o paraíso e simplesmente tentaram produzir um paraíso aqui na terra, transformar, se adaptarem ao que sobrou para poder sobreviver e até descobrir algum tipo de alegria. Foi assim que vimos no domingo passado que os filhos de Caim produziram, por causa do vazio no seu coração, produziram os tocadores de harpa, tocadores de flauta, porque nós precisamos do entretenimento. A nossa alegria era o Senhor, e sem o Senhor e sem o paraíso, temos a noção errada que outras coisas artificialmente podem nos produzir. Vocês sabem que foi dito aqui na nossa aula que Davi tocava harpa para acalmar o rei Saul. Então a música tem esse efeito, mas ainda assim ela não supre a ausência de Deus. Nenhum lazer, nenhum pecado, nada no mundo poderá suprir a ausência do coração humano de Deus. Mas a grande notícia é que ele diz no verso 14, canta e rejubila. A ideia aqui pode até dar gritos de alegria, começa a comemorar. Filha de Sião, e alegre-se, Israel. Comemore com grande alegria, com grande, podemos dizer assim, com grande estardalhaço, filha de Jerusalém. Porque o Senhor está no meio de ti. Há uma grande alegria. Parece que o povo hebreu não percebeu isso quando o Senhor Jesus passou. Muito sim. Fizeram uma recepção extraordinária dele em Jerusalém, não por parte dos jerusalemitas, mas por parte dos galileus, que acompanhavam Jesus, fizeram uma entrada triunfal como grande rei de Israel. Não com tapetes vermelhos ou coisa desse tipo, mas devia ser um espetáculo bonito. Os homens iam deixando suas capas e colocando, homens e mulheres colocando folhas de palmeiras no caminho para Jesus passar. Isso tudo foi a recepção do rei de Israel. Jesus andou entre eles. E Jesus foi tão extraordinário que mesmo estando Deus irado com o povo, Jesus produziu coisas que nunca tinha sido feito antes, como ressuscitar mortos, como levantar paralíticos, curar cegos, alguns até cegos de nascença. Curou enfermidades.
na frente dos seus discípulos, comandou vento e chuva e a tempestade. Então Jesus foi realmente o que havia de mais precioso. Jesus, como ele mesmo disse, era Deus conosco. O caminho da nossa felicidade não é voltarmos para o paraíso. Vou contar um segredo, queridos. Paraíso sem Deus é pior que o inferno. No fundo é isso que Jesus diz quando ele diz para os discípulos: vocês sabem o caminho para onde eu vou. Os discípulos não queriam perder Jesus de jeito nenhum. E é assim que um deles pergunta para Jesus: nós não sabemos nem para o Senhor onde o Senhor vai, como que nós saberemos o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que nós precisamos é um caminho de volta para o Pai. Não é produzir um paraíso aqui na terra. A custo das lágrimas, do sofrimento dos outros, de mentiras, não podemos tentar fazer um paraíso aqui. Não vale a pena. É um plano frustrado. É isso que Sofonias está dizendo. Todos que tentaram esse caminho frustraram-se. Desapareceram da terra e deixaram uma história muito feia. Estragaram sua própria história. Agora ele está dizendo, vamos ver verso 14: canta, ó filha de Sião, e rejubila, ó Israel. Regozije-te de todo o coração e exulta, Jerusalém. Aí no verso 17, o Senhor Deus está no meio de ti. Qual a diferença que Deus causa? Vejam que o início do verso ele diz: ele é poderoso para te salvar. Isso aqui é muito importante, queridos, porque filósofos aí da década de 70, 60, 80 e 90 trabalharam muito isso, tentando desfazer a ideia de Deus. Alguns escreveram até que se Deus é todo poderoso, então Deus não nos ama. Que essas duas afirmações da Bíblia estão em contradição. Ou Deus nos ama e não tem todo o poder, ou Deus tem todo o poder, mas não nos ama. Parece interessante, né? Então observem, se Deus ama o homem, por que ele não acaba com o sofrimento agora? Já que ele tem todo o poder. Então ele não tem todo o poder, ele quer fazer coisas e não pode fazer tudo o que ele quer. É o que levantam na primeira tese. A segunda tese é que Deus não tem poder para resolver isso. Ele nos ama, mas não tem poder. Então, que nós teríamos que escolher uma das duas teses. Não precisamos escolher nenhuma delas. O que os anjos anunciaram para os pastores? Depois de terem dito que Jesus estava esperando por eles, a visita deles lá, foi dito a eles também o seguinte: outros anjos apareceram e disseram: glória a Deus nas maiores alturas, então para Deus a glória, e para nós homens, paz na terra a quem Ele quer bem. É isso que está escrito lá. Então Jesus salvou os que Ele tinha que salvar mesmo. E está salvando os que Ele quer salvar. Deus faz tudo como lhe agrada, diz o Salmo 115. Tudo que dá prazer a Deus, e a palavra usada lá é a mesma do Salmo 1, que diz o seguinte, você lê no Salmo 1, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, a pessoa gosta de ler. É a mesma palavra que está lá no Salmo 115, no verso 3, onde o Senhor diz, através do seu salmista: no céu está o nosso Deus, e tudo Ele faz como lhe agrada. Tudo que Deus quer, Deus faz. Então nós não precisamos ter dúvida. Deus jamais frustrou nenhum dos seus planos, Ele está cumprindo um plano de redenção do povo que Ele ama. É disso que está dizendo. Por isso, Sião deve se jubilar. Por isso, Jerusalém deve cantar alto. Não só cantar, mas até dar brados de alegria. Porque o Senhor está no nosso meio. É isso que Sofonias está dizendo. Então, quando o Senhor está no meio, nós temos alguém que está no nosso meio e que tem poder para salvar. Essa que é a questão. Não está dizendo meramente que Ele nos salvará. Está dizendo que Ele tem todo o poder. Pode fazer com você o que Ele quiser e Ele, no fundo, te destinou para a alegria. Que é o grande tema desse texto de Sofonias. Portanto, fica claro para nós que Deus está nos apontando que temos que ter alegria porque Ele está no nosso meio. Inclusive aqui, essa noite. Nós vamos chegar aí
nas conclusões da própria palavra de Jesus. Então ele diz: o Senhor é poderoso para te salvar. Então de Deus vem a salvação. E ele está disposto, poderoso, e tem esse rei de Israel, tem poder, inclusive, para perdoar pecados. Olha só, verso 15. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. Então, com o poder que ele tem, ele expulsou os inimigos, mas fez mais do que isso. Porque em nenhum povo ele fez isso, mas agora conosco ele fará isso. Afastar as sentenças que eram contra nós, porque todos estão condenados e sentenciados, inclusive nós, pelo nosso próprio pecado. Mas o Senhor veio e afastou. Como é que Deus afastou? Só porque ele gosta de Israel, aí ele vai e afasta e faz de conta que Israel não pecou como os outros povos? Errado. Jesus pagou com a sua vida pelos nossos pecados. Eu fui castigado, querido, com toda a dureza que Deus pode trazer. Não em mim mesmo, mas em Cristo. Assim como o meu pecado começa lá no pecado de Adão, assim também a minha salvação começa no sacrifício de Cristo. Ele me justificou pelo seu sangue. Quando Cristo morre no Calvário, morre alguém sem culpa. Por isso ele é poderoso para salvar. Por isso ele diz para o paralítico: levanta, filho, a tua fé te salvou. Qual que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Então, antes de curar o paralítico, Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Porque aquele que tinha poder para levantar, para salvar aquele homem da paralisia, era o mesmo que tinha poder para afastar as transgressões. Como que afastou? Tomando sobre si. Então o Senhor afastou de nós todas as sentenças, não a sentença pesando sobre nós. O rei de Israel está no meio de ti, vamos nos alegrar. Tu já não verás mal algum. Então, no verso 17, a segunda razão apresentada é que ele se deleitará em ti com alegria. Ele não somente tem poder para te salvar, como vai te salvar, mas ele vai celebrar grandemente, ele vai ter grande alegria, porque ele te ama. Eu quero que os irmãos lembrem de algo que aconteceu quando Jesus sentou-se para comer e conversava com pessoas, só que quem estava sentado com Jesus eram publicanos, que eram proibidos de entrar na sinagoga, e pecadores, gente que vivia na prostituição e outras coisas. Essas pessoas sentaram com Jesus. E aí, lá no capítulo 14 de Lucas, Lucas diz que os escribas e fariseus começaram a criticar Jesus, a murmurar contra ele, dizendo: este come com pecadores e se assenta com publicanos. E Jesus então conta a famosa parábola do filho pródigo, sem nos esquecer que primeiro ele falou da dracma perdida, ele falou da ovelha perdida e falou também do filho perdido. Por que Jesus conta essas parábolas? É porque no final ele diz: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por um justo que não precisa de arrependimento. Então há uma verdadeira festa no céu. Deus se alegra a seu respeito. Você olha para si, às vezes, e vê uma pessoa sem graça, né? Olha para si e não vê motivo de alguém te amar. Só que Deus te ama. Te ama antes da fundação do mundo. Te escolheu para que você fosse o povo salvo. É isso que a Epístola aos Efésios nos diz. Portanto, o que o texto nos diz é que quando nós nos arrependemos, já é o Senhor operando a salvação que Ele tem para nós. É interessante que Sofonias aponta um caminho para eles, dizendo que o próprio povo de Israel devia ser humilde. Tem um povo modesto e humilde, está aqui dito no capítulo 2. Então, a intenção é chamar a atenção de que, se nós formos humildes, o Senhor nos acolhe. Então, não somos humildes, o Senhor nos fará. Ele quebrará o nosso coração a tal ponto que seremos humildes a ponto dele. E agora entendemos o porquê das tribulações. Não é que Deus não tenha poder para nos libertar, é porque Ele tem um propósito para as tribulações. Então, vejam que a primeira razão de alegrarmos porque o Senhor está no nosso meio é que Ele é alguém poderoso para nos salvar. Até tem gente que nos ama, mas que não pode fazer nada por nós,
como o Senhor pode. Que Deus vai se alegrar em mim, que Deus tem alegria em mim. E aí, a terceira razão, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então, novamente falando da alegria de Deus. Porque às vezes nos perguntamos onde está a nossa alegria. Nossa alegria está no Senhor. Já tem uma música aí que é famosíssima, bastante popular entre muitos, que chama Jesus a Alegria dos Homens, não é assim o nome que deram para ele? Mas e a alegria de Deus? A alegria de Deus está em Cristo. Quando Jesus sai do batismo, há uma palavra no céu. Deus rompe um silêncio de milênios, que ele estava em silêncio com a humanidade, e ele fala com os homens escutam. Este é meu filho amado, em quem eu tenho toda a minha alegria. Então a alegria de Deus estava em Jesus. Quando Cristo obedece a Deus, a tal ponto que ele morre por nós, Deus se alegra conosco, com a nossa salvação. É o que Sofonias está dizendo. Há um grande festejo de Deus. E diz que ele vai nos renovar. Aqui a ideia de renovar é restaurar as nossas forças. É possivelmente a mesma ideia que tem do homem que leva o pastor, as ovelhas para o campo e diz que ele refrigera a minha alma. Do Salmo 23, a ideia é renovar as forças da alma. E aqui no caso é dito que ele vai renovar as suas forças. Que está dito a mesma coisa antes, que temos motivos para não afrouxar as nossas mãos. Vejam o verso 16. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Então é por essa razão, queridos, temos aí apontado por Sofonias, pelo menos 3 razões pelas quais nós devemos entender que a vontade do Senhor é salvar você, faz você se arrepender, se converter, porque no fundo, queridos, essa vida de prazeres vai trazer peso na consciência, ela é destrutiva para outros e no fundo acaba sendo destrutiva para nós mesmos. Os caminhos que o mundo aponta para encontrarmos alegria são caminhos frustrantes. Nós não encontramos. Nós encontramos sim muita coisa para pensar no passado e nos arrepender e temos remorso daquilo que fizemos errado. Então não vamos enveredar por isso. Somos o povo do Senhor, nossas mãos não se afrouxarão porque aguardamos ansiosos o momento de nos encontrar com Ele. Eu queria concluir, queridos, contando para os irmãos, alguns já ouviram, mas eu creio que é muito útil para esse texto, porque nos ilustra alguma coisa. Eu conheci um missionário que era samoano de nascimento, nasceu nas Ilhas Samoa, mas foi criado na Nova Zelândia. E um dia ele me visitou em casa, almoçou conosco e levou uma fita, no qual tinha jogo. Ele levou algumas fitas, daquelas fitas de vídeo, para a gente assistir jogo de rugby e outras coisas lá que ele gostava. E aí ele mostra uma peça de teatro que ele fazia parte do grupo. Era só para eu conhecer. Mas eu fiquei impressionado com a peça, porque aquilo que ela ilustra, ela é simplesmente um banco. No palco, o cenário é só um banco. E tem uma pessoa deitada no banco. E aí ela deitada no banco, ela escuta alguém falando o nome dela, né? Então, digamos, Ivan, e ele pega e acorda e diz: pois não. Falou assim: eu vim aqui para saber o que você quer, porque eu vou trazer as coisas que você quer. Ele disse: quem que é que está falando? É Deus? Ele falou: não, é o diabo. Ah, tá. Mas por que? O que você lembra? Eu falei: eu estava com uma turma dentro de um carro, nós estávamos bebendo e andando em alta velocidade, essa é a última coisa que eu lembro. Falei: pois é, aquele carro bateu. Então você veio para cá. Eu morri? Morreu. Falei: mas eu fui um cara tão ruim, afastei da igreja cedo e tudo, por que eu vim parar no céu? Ele disse: aqui não é o céu, aqui é o inferno. Aí o rapaz disse: o inferno? E é bom desse jeito? Eu posso escolher as coisas que eu quiser? Pode. Ele disse: tem jeito de você trazer para mim as mulheres mais bonitas que existem? Eu falei: vou trazer para você, são suas. E tem jeito de você trazer aqui 5 milhões de dólares? Tem como. É o que você quiser, eu trago. E aí ele disse:
E eu poderia também morar numa mansão com piscina e tudo mais. Falou, claro, eu vou fazer isso para você. E ele disse, olha, eu não pensei que o inferno era tão bom, que era um lugar tão alegre. E aí o diabo disse para ele, alegre? Era só uma voz. Quem disse para você que aqui é alegre? Você nunca leu na Bíblia, quando você ia, que a alegria é fruto do Espírito Santo? Então você vai ter tudo o que você quer, mas a alegria eu não posso te dar. Essa é a vida do homem cego que não consegue enxergar. Que ele caminha para o inferno a passos largos. E há muito crente também seguindo nesse mesmo caminho, porque imita o estilo de vida do mundo, a filosofia do pensamento, o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores são imitados e não tem o seu prazer na lei do Senhor. É daí que nós podemos olhar e perceber, querido, você não vai encontrar alegria a menos que Deus esteja com você. Não existe alegria te esperando. E pode esforçar o quanto você quiser, pode lutar, pode acordar de manhã, não é isso que está lá no Salmo? Levantar de madrugada e comer o pão que penosamente granjeaste. Você está perdendo o seu tempo, porque os amados Deus dá enquanto eles dormem. Os amados de Deus. Então, no fundo, o que você precisa é Deus no seu meio. E aqui, por que eu sei que Deus está aqui essa noite? Porque o Senhor Jesus me prometeu que eu não teria uma vida fácil, teria uma vida cheia de tribulação, mas Ele disse, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E quando Ele despediu os discípulos para evangelizarem, para falarem do Evangelho para as outras pessoas, Ele disse, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então o Deus de quem Sofonias falava está no nosso meio. Vamos nos alegrar. O que os homens buscam, à custa de muito sofrimento e muita luta, você vai receber de graça. Porque alegria e felicidade não podemos produzir nem tirar de dentro de nós. A nossa alegria é o Senhor. Somos, querendo ou não, pessoas que foram expulsas do paraíso. E Jesus conquistou um caminho de volta para nós. É isso que significa. Então, com essas palavras de Sofonias, desista de continuar a tentar cavar a sua alegria. Peça a Deus e Ele te dará. Porque você precisa dela. Mas não vai ser esmurrando, subindo uma montanha a unha que você vai encontrá-la. Peça a Deus para entrar na sua vida, na sua casa. Peça a Deus para andar com você todos os dias, você andando com o Senhor. Os que andaram com o Senhor foram homens alegres. Eu não tenho dúvida que Jesus é dos homens mais alegres que tinha nessa terra. Pelo menos dos mais felizes. Diferente do que os filmes pintam ele. Porque quem tem o Senhor é alegre. Quem não tem, está tentando ou fingindo que é. É o que a mensagem que o profeta nos deixou. Vamos orar ao Senhor?